Estamos indo, falta mais. Hoje terminamos o capítulo 5 e depois falta mais um capítulo. Possivelmente no início de janeiro teremos terminado o livro de Efésios. Uma caminhada longa, né? Mas muito gostosa, de muito aprendizado. Praticamente é o resumo daquilo que a igreja cristã deveria saber, né? Se nós entendermos o livro de Efésios de forma clara, perfeita, nós vamos entender todo o pensamento daquilo que é o Evangelho. Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Como nós éramos antes, depois como nós nos tornamos e o que Deus está querendo realizar através da nossa vida. Essa última música, ela falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Então, é interessante que hoje com as mídias sociais, a gente vê muita gente dando palpite, né? E dando conselhos, ou lamentando algumas tragédias, como aconteceu essa semana. E muitos desses palpites, eles ou não têm nada a ver com a revelação de Deus, ou até são contrários à revelação de Deus. São até heresias, são pensamentos até produzidos lá naquele lugar que está bem quentinho lá embaixo, né? E parecem bonitos. É essa a ideia aqui dessa música, é aquilo que Jó falava. Ele, os 4 amigos deles, que viviam numa região que produzia muitos homens sábios, e no final Jó, diante de tantos conselhos, tantos debates, ele mesmo, ele se entrega a Deus. Antes de te conhecer só de ouvir falar. Não é que ele ouvia falar coisas boas de Deus, mas é palpites, pessoas dando ideias de que Deus é assim, Deus funciona assim e tal, mas agora de contigo andar, isto é, Deus se revelou para ele. Então, quando a gente vai para as Escrituras e estudamos elas expositivamente, nós estamos trabalhando diretamente com a palavra, aquilo que Deus quis revelar a nós. Então, nós muitas vezes citamos o que Paulo escreveu. Sim, algumas vezes nem foi ele que escreveu, ele que ditou. Mas aquilo que ele falou, aquilo que ele ditou, ainda assim provém de uma revelação que Deus deu para que ele escrevesse aquilo. Então, o Evangelho, as Escrituras, não provém de meditação, de espiritualidade dos homens que produziram isso daqui. Não, é o próprio Deus se revelando, porque nós, no nosso pecado, não seríamos capazes, nenhum ser humano seria capaz de idealizar essa revelação que Deus deixou para nós. Por isso que Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, esses papos, essas ideias, e Deus é assim, Deus castiga o pecado, Deus não abençoa o justo, então se você está pecando, se você está sofrendo, você tem que estar pecando. Então, essas lógicas humanas. E quando você vem com as Escrituras, é natural as pessoas não aceitarem, não gostarem. O mundo não aceita, porque não tem nada a ver com o pensamento humano, é contrário, a revelação de Deus é totalmente diferente. E, muitas vezes, nós mesmos que já temos o Espírito Santo, a nossa natureza, diante da revelação de Deus, fala mais alto. E a gente fala assim, não é bem assim, não concordo. A gente tenta racionalizar para que a gente não saia da nossa área de conforto e siga obedecendo a Deus e abrace a revelação de Deus. Então, por isso que talvez você já passou por várias experiências, como eu passei, diante da revelação de Deus, diante do que está na Escritura, eu não concordo, eu não quero aceitar. E algumas vezes, quando não tem mais jeito, quando Deus me empurra mesmo, eu tenho que engolir aquilo, desce quadrado. Mas daí se torna tão gostoso, daí eu experimento uma vida frutífera, uma vida de paz, uma vida que eu percebo que tem relação com Deus ou não, enquanto até aquele momento eu estava batendo cabeça e rejeitando a revelação de Deus. Esse é o processo. Ninguém escapa disso. Não tem pastor que não escapa disso. Não tem irmão, irmã que escapa desse processo de ter que assimilar e depositar confiança naquilo que as Escrituras falam, porque foi o próprio Deus que trouxe para nós. Nós estamos terminando o capítulo 5 e Paulo começou, nesse capítulo, no versículo 15, ele começou a dizer que nós devemos nos expor ao Espírito Santo. E juntamente com Colossenses, se expor ao Espírito Santo é a mesma coisa que se expor à palavra, que Espírito Santo e palavra é a mesma coisa. O Espírito Santo inspirou a palavra e a palavra registra
aquilo que o Espírito Santo quer de nós, aquilo que ele vai nos capacitar. Então é quase que a mesma coisa. Lá em Colossenses nós temos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E em Efésios, Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. Deixe-se expor, exponha a sua vida à palavra e ao Espírito Santo, para que ele controle a sua vida. E controlando a sua vida, você vai ter capacidade, você vai falar com cada um com salmos, hinos e cantos espirituais. Você vai transmitir sabedoria, vai aconselhar, você vai ter um desejo enorme de louvar, e honrar e adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, é se expor a isso. Então, a gente não sabe se é consequência ou a forma de se expor à palavra, ou se encher do Espírito Santo, usar as Escrituras. E também ele logo fala que nós devemos estar sujeitos uns aos outros. Praticamente, eu até coloquei um textozinho essa semana, praticamente é a ideia de que nós devemos competir com nós mesmos. Eu devo competir com o Silvio, com todos vocês devem competir entre vocês e comigo. Então deve haver uma competição entre nós para querer ser o mais generoso, o mais bondoso. Mas não para ganhar um troféu, mas para que a gente faça uma competição de atuar de forma graciosa, misericordiosa, não mais usando a ira, a amargura, tudo aquilo que tem a ver com as obras da carne, deixar de lado e ser a pessoa que tenha mais domínio próprio, mais bondade, mais benignidade, mais longanimidade. Então, se houver essa santa competição, não para ganhar um troféu, mas haverá uma harmonia. Então, essa ideia de que sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo, vamos competir com isso. Então, se eu quero ser mais sujeito a você do que você, se houver o enchimento do Espírito Santo na nossa coletividade, todos vão querer ser. Então, ele está falando aqui, depois no capítulo 6, ele vai englobar senhores e escravos, trabalhadores, pais, filhos, mas a ideia é que ele introduz isso daqui para a vida familiar, para a vida do casal. Sujeite-vos uns aos outros. Tenham essa competição. O marido, ele deve querer ser mais sujeito à sua esposa, e a esposa deve querer ser mais sujeita ao marido. Mas o que acontece? Não, você está sendo mais sujeito que eu vou querer ser mais sujeito que você. O que acontece? Harmonia. Perdão, graça, misericórdia. Um querendo mais o bem para o outro. O que acontece com o egoísmo? É jogado na lata de lixo. O que acontece com o perdão? Ele se torna o norteador daquele relacionamento. Então, Paulo fala assim: sujeite-vos uns aos outros por temor a Cristo. Tanto o homem como para a mulher, a esposa, como a esposa para o marido. E aí ele vai abordar que a esposa, então, deve estar sujeita ao seu marido como ao Senhor. Esse é o padrão. Depois ele vai falar para o marido, né? Ame a sua esposa. Cada um ame a sua esposa. E ame do jeito que Cristo amou a sua igreja. Lavando, purificando, fazendo bem para ela. Jesus Cristo não trabalhou até o momento que ele agora cansei. Não, ele foi até o fim para que produzisse todas as riquezas que a esposa dele, a sua igreja, pudesse desfruir. É esse padrão que nós homens deveremos então dedicar a nossas esposas. E aí ele vai terminar essa parte do marido, ele fala assim que quando o marido ama a esposa, ele ama a si mesmo, ele está fazendo um bem para ele. Por quê? Se ele compete com a esposa, eu quero amar mais do que você ama a mim, ela vai querer competir. Então, quando você faz isso, quando você faz o bem, acaba recebendo o bem. É para ser assim. E aí, então, ele começa o texto que a gente vai ver hoje, que é sobre casamento. Ou começa ou não, ou termina. Então, fazendo um resumo sucinto nesse final de capítulo a respeito de casamento. A palavra casamento hoje, desde que eu me entendo por gente, apesar de ser pouca gente, a sociedade sempre está em luta, parece, falando algumas coisas a respeito de casamento. E uma das formas que a gente muitas vezes avalia ou dá a ideia de como é
ou como que está, ou na atualidade, como é a coisa, a gente usa algumas histórias, algumas comparações. E eu gostaria da gente ler algumas coisas aqui hoje a respeito de como que hoje as pessoas olham a respeito do casamento. Não se assustem, tá? Fiquem tranquilos, vamos juntos aí. A primeira, o marido pergunta: querida, quando eu morrer você vai chorar muito? E a esposa responde: claro, amor, você sabe que eu choro por qualquer besteira. Legal, né? A esposa lembra o marido: você soube que o pastor que celebrou o nosso casamento morreu? O marido responde: aqui se faz, aqui se paga. O casamento é o relacionamento a dois, no qual uma das partes, uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido. Não, o Silvio deu risada ainda. A esposa chega para o marido e fala: amor, temos que avisar o nosso filho para não se casar com aquela bruxa que ele namora. O marido respondeu: não vou dizer nada. Quando foi minha vez, ninguém me avisou. A esposa disse para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado com você. O marido respondeu: mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. Uma recente pesquisa mostrou que a vida de casado é uma das 4 melhores experiências do mundo, perdendo apenas para a vida de solteiro, de viúvo e de morto. Legal, né? Alguns se casam por interesses econômicos. Acho que vocês conhecem algumas pessoas assim, né? Eu achei meu príncipe, mas a ideia é que ele vem com carruagens de ouro por trás. Por sentimentalismo, então aquela carência, então ela se entrega por causa daquele romance, aquela afetividade. Por liberdade, eu quero ser livre, não aguento mais ficar tendo que prestar contas aos meus pais. Por ação dos hormônios, né? Não aguenta, né? Então, né? Tem que ter uma casa, tem que ter um lugar, então o casamento vai propiciar isso. E também pelo feto e não pelo afeto. Ok? Então são motivos que alguns se casam. Alguns, isso eu presenciei muito no seminário, né? Os jovens lá começavam a namorar, e aí tinha que terminar o curso, e aí ia para o ministério, e depois aí de um ano aí que tinha que planejar o casamento e casar. Então alguns oram para Jesus não voltar antes de casarem. Eles oravam, era incrível. Jesus, por favor, não volta, aguarda, segura as pontas aí. Mas depois de alguns anos de casados, reclamam porque Jesus atendeu a oração. São piadas só para a gente ter uma introdução, mas elas talvez refletem uma certa verdade do que as pessoas pensam atualmente do que é casamento. Talvez você já ajudou muitas pessoas que estão em crise, homens, mulheres, ou até você talvez passou já algum sofrimento, que algumas dessas piadas são quase que verdade, né? E é interessante, quando a gente vai para as Escrituras, parece que Paulo está combinando com essas frases aí. 1 Coríntios 7, versículo 8. É um capítulo sobre o casamento, sobre algumas dúvidas que os irmãos lá de Corinto tinham sobre casamento. Eles fazem algumas perguntas e Paulo, então, retorna com respostas. Então, eu até, num certo sentido maldoso, eu isolei esses versículos. Os versículos estão dentro de um contexto bem maior, que fica um pouco mais fácil de entender. Mas se isolar esses textos, dá uma olhada que Paulo fala assim: portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Alguns acham que Paulo, para ser membro do Sinédrio, teria que ser casado. Então, ele teve a experiência de casamento. Agora, o que aconteceu? Ele ficou viúvo, alguns acham, ou talvez a esposa dele, diante do ministério dele, o abandonou. E alguns acham que até quando Paulo chega, Senhor, né, tira essa pedra no meu sapato, esse espinho na carne que eu tenho. Então, talvez era uma vergonha que Paulo tinha, alguma situação, aquela situação ali que talvez as pessoas usavam para acusar ele. Você está falando aí de perfeição, amor a Deus, mas olha a sua vida aí, né? Talvez, né? Ou foi a cegueira dele. Então, uma das possibilidades seria que essa situação com que ele tinha no passado, de ou ficar de viúvo, ou a esposa o abandonou, seria o espinho na carne dele. Então, para ele ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado, mas aqui ele está falando, portanto, diga aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Então,
sem uma esposa. Ele tinha até mulheres que acompanhavam a equipe de ministério dele, sustentavam, cuidavam deles e ajudavam eles. Então, tinham irmãs muito generosas que ajudavam ele no ministério. Ele fala assim, portanto, diga aos solteiros e às viúvas, quer dizer, solteiros e viúvas, não estão casados, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Estão entendendo que uma comunicação que Paulo está dando sobre casamento? Olha, é melhor ficar como eu. Agora, se você não aguenta, né, se o negócio está meio desesperador aí, não consegue dormir direito, então casa. Né? É melhor se casar que arder em desejo. Então, Paulo está falando, o casamento aqui, ele serve para proteger da lascívia, da fornicação, da prostituição. Então, é um melhor... Tá, você não está se aguentando aí e sabe, está atrás de um poste, qualquer coisa aí. Então, arruma alguém, casa, é melhor. Pelo menos você não vai estar com problemas morais na sua vida. Será que casamento é somente para isso? Parece que é isso que Paulo está falando. Olha, é melhor ficar do jeito que eu estou. Casar é complicado. Agora, se o problema seu é grave, então casar é uma escapatória. Será que casamento é para isso? Olha só o que ele fala no versículo 38. Portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem. E quem não se casa, faz melhor ainda. Caramba. Que coisa. Não parece que não está de acordo com as piadinhas que a gente viu? Que o casamento é uma coisa falida, é um mal necessário. Será que é só isso? E a frase que a gente vai trabalhar hoje, os versículos, a frase ela traz para nós a ideia desses versículos, que diz o seguinte: o casamento cristão é a relação mais preciosa da vida. Seu único paralelo, o melhor paralelo para entender o casamento é a relação entre Cristo e a igreja. Essa frase aqui está totalmente contrária com o que a gente viu até agora. E com o que a gente vê as pessoas conceituando a respeito do casamento aí. Não sei em outros países, mas no Brasil, o que tem de programa talk show, né? Ana Maria, esses programas aí, constantemente está falando sobre casamento. Ok. Resultado principal. Então, esse é a Siri? É a Siri que está definindo para nós aí? Mas a ideia é que pessoas tentam conceituar como resolver, como que é a melhor maneira de se relacionar. E a definição final é que o casamento ele é bom e é um mal necessário e também está falido. Mas a frase aqui fala que não, e essa frase resume o texto que a gente vai falar. Então vamos para o texto, do versículo 30 ao 33. Vamos dar uma olhadinha em cima dele, depois vamos trabalhar com alguns conceitos. Então nós falamos que o casamento é uma relação tão preciosa que algo equivalente no nível do casamento é a relação de Cristo à igreja. Quer dizer, a relação de Cristo à igreja é algo fantástico. Né? O próprio Cristo, a forma com que ele se relacionou com a igreja, ele escolheu, amou, se entregou, cuida dela, protege, e vai resgatar, e tem um amor incondicional com ela. Então, esse nível, essa sublimidade, essa grandeza do amor de Cristo, equivale ao relacionamento marido e mulher. Ou o relacionamento marido e mulher ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Uau! Nós começamos a mensagem a falar, e com aquelas piadas nós colocamos o casamento lá embaixo. E agora esse texto está levando o casamento lá para cima. Olha só o que Paulo fala aqui, no versículo 30. E nós somos membros do seu corpo. Ele está falando lá que o homem, né, ama a sua esposa, e Paulo, ao concluir isso, fala assim, se eles são um, ninguém... o homem ama a sua esposa como a si mesmo, então ele cuida, a ideia é que você está com frio, você vai colocar um agasalho, você está com fome, vai comer, você quer aparentar-se bem, você vai buscar alguns recursos, você quer se divertir, você quer descansar, você quer ter um momento de relax. Então, amar a esposa é como amar a si mesmo. E quando nós somos membros um do corpo, além
de nós devotarmos amor para as pessoas, nós estamos cuidando de nós mesmos. Essa expressão, esse versículo, nesse versículo 30 aqui, parece que dá-nos alerta. Aquele casamento que ilustra o casamento de Cristo, o relacionamento de Cristo com a igreja, ele terá essa proporção se ele for dentro do corpo de Cristo. Porque os sogros têm problema. Então, em Corinto, Paulo fala da questão do jugo desigual. Pessoas que... O crente com uma pessoa que não é crente. O problema são os sogros. O crente tem por pai a Deus, o incrédulo tem por pai o diabo. Como esses sogros vão se combinar? Então não há comunhão, não há entendimento. Por mais que haja interesse, cuidado, é simplesmente material, mas os dois não somam espiritualmente para glorificar a Deus. Então é quase que impossível atingir esse nível de ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo, ele não tem esse relacionamento com todas as pessoas do mundo. Ele tem um relacionamento específico com a sua igreja. Ele não casou com o incrédulo, com o perdido. Ele casou com os salvos. E ele cuida dos salvos. É os salvos que serão apresentados ao seu Pai, como igreja pura. Então, quando temos oportunidade, no planejar o casamento, um jovem busca um jugo desigual, ele está distorcendo ou desobedecendo ou descontrariando um plano que existe para ele na dimensão do casamento. Agora, muitos de nós, e Paulo vai falar isso em Corinto, não vamos discutir muito isso hoje, Paulo fala que alguns de nós fomos chamados, isto é, ouvimos a voz de Deus num determinado momento em que a nossa vida já estava comprometida. Já estávamos casados. E aí você fala, então, e as pessoas então, Paulo, esse negócio que o marido e mulher aqui ilustra o relacionamento com Cristo, então o meu casamento tem jugo desigual, então eu vou desmanchar ele. Paulo, não desmanche. Permaneça do jeito que está. A não ser que o marido ou a esposa não queira mais conviver com você, mas não tome iniciativa. Você vai santificar. O seu lar vai ser santificado, vai ter uma nova dimensão. Não existe garantia que o seu marido vai se converter. Mas pelo menos ele vai ter uma esposa que vai cuidar melhor dos seus filhos e vai trazer santidade, um nível de bom para dentro do lar. Não garante que ele vai se converter. Então, se dentro do casamento, já casado, não existe garantia que o marido ou a esposa incrédula vão se converter, então é loucura quando o jovem fala assim, não, eu gosto dele tanto assim, e eu vou orar e ele vai se converter. Está tendo uma desobediência aqui. Você não tem garantias, você não sabe, você não tem poder, e o nível você será rebaixado. Você quer ilustrar isso para alguma jovem, algum rapaz? Peça para subir numa mesa. E aí peça para ele te levantar para cima da mesa. E você, com pouca força, você vai puxar, ele vai cair. É isso. Então tem que haver uma certa consciência de alguém que ainda não constituiu o casamento, do que é o casamento, que ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja, e a questão de jugo desigual. Agora, o jugo desigual, muitas vezes, não é somente entre um crente e um incrédulo, mas pode haver uma incompatibilidade até dentro da própria igreja. Você tem que considerar vários critérios para ver se aquela pessoa vai te levar para cima e você tem condições para levar essa pessoa mais perto de Cristo e os dois juntos glorificarem a Deus. Porque muitas vezes você vai ter um crente que ele vai te puxar para baixo. Você está totalmente empolgada, envolvida com o ministério da igreja. O cara vem de vez em quando. Aí casa. Ou a menina vem de vez em quando. Aí casam. Você acha que vai ser fácil você transformar a rotina dela na sua rotina? Não. É sempre para baixo, é sempre para baixo. Então, escolher quem é a pessoa que juntos vai
ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja é algo muito sério, né? Tem que ter sabedoria nesse momento. E aí Paulo fala, por isso, né, já que somos membros do corpo e nós temos o objetivo de fazer as pessoas crescerem, glorificarem a Cristo, ajudar a pessoa a ser mais parecida com Cristo, Paulo fala, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. 5 vezes isso aparece na Bíblia com relação a casamento. O casamento, e Paulo fala em primeiro lugar, assim, a Bíblia define isso, que há um deixar, há um abandono. Nos versículos anteriores, Paulo fala assim que Jesus purificou com a lavagem de água. Um negócio muito estranho. Mas no casamento antigo, antes da noiva se encontrar, o noivo vinha de longe, ele não marcava muita data, a noiva tinha que preparar todas as coisas, está pronta. Mas quando vinha a notícia, o noivo está chegando, ele veio buscar você para levar a casa, para morar ao redor, nas imediações da casa do pai dele. Então era um clã naquela época. Então, quando sabia que o noivo estava para vir, ela tomava um banho. E era um banho ritual, não era somente um daqueles banhinhos. Ela tomava aquele banho, era um banho cerimonial, não somente para ficar... E ela colocava perfumes, ela se embelezava, ela vestia a melhor roupa, e era uma cerimônia individual que aquilo lá simbolizava. Pai, é o último, pai e mãe, é o último banho que eu estou tomando aqui em casa. Eu estou me lavando de tudo aquilo que se refere ao meu relacionamento, à minha dependência e à minha subordinação ao meu pai e minha mãe. Então era um banho que limpava, que tirava tudo cerimonialmente, de forma memorial, tudo aquilo que representava a ligação que ela tinha com o pai e a mãe. E aí ela ia ao encontro do seu noivo. O seu noivo tinha os seus amigos que vinham, os amigos do noivo que vinham junto para se encontrar com a noiva, para carregar o enxoval que ela tinha preparado. E quando ela encontrava com ela estava linda, bonita, preparada, e ela abandonou a sua família. Haveria honra, não era simplesmente uma rejeição, mas era um abandono da questão da proteção, da subordinação, da ligação. E agora então ela sai e se encontra com o noivo. O noivo leva ela à casa do pai e apresenta ela como algo que representava: pai, olha a escolha que eu fiz. E aí, imagine que como que essa noiva se preparava para esse encontro com o sogro. Então ela ia glorificar o sogro através de que o sogro produzia um filho que soube escolher uma pessoa digna para viver toda a vida. Então, por isso o homem abandona geograficamente, ele sai do seu lugar, a mulher sai do seu lugar, abandona emocionalmente, não tem mais uma ligação emocional, e abandona geograficamente, e abandona financeiramente. Então agora é um novo lar, uma nova constituição, que agora não tem mais ligação de suporte financeiro. Muitos casamentos hoje se casam e ficam nas casas e o pai e a mãe têm que sustentar. Há uma dependência, mas aqui tem que haver uma dependência. Ele deixa pai e mãe e se une. A ideia aqui é cimentar. Não é uma coisa assim, estar ao lado, estar junto, estar na mesma casa. Mas há um relacionamento que cimenta, que você não sabe mais aonde termina um e onde começa outro. Duas identidades que vão se somar e vão se agregar e vão formar um novo núcleo muito mais valorizado, com muito mais potencial e agregado. E os dois se tornam um só. Então agora não é que há você deixa de ser você, mas você agrega a outra pessoa e a outra pessoa agrega você e vivem como se fosse uma só pessoa. E Paulo fala, esse é um grande mistério. Deixar-se unir e se tornar uma coisa só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. É mistério não porque é difícil de entender, mas que
Na cabeça de Deus, no planejamento de Deus, no coração de Deus, na mente de Deus, já existia esse plano de Cristo vir e formar a sua noiva, formar a sua igreja, ser um com essa igreja e viver para sempre com essa igreja. É mistério, porque em determinado momento, Deus fez e revelou ao mesmo tempo. Não é que a gente descobre, mas é que quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e mandou o seu Espírito Santo formando a igreja e vive através da igreja, nós descobrimos esse mistério, nós vivemos esse mistério. Não é algo assim oculto que a gente tem que vasculhar para tentar descobrir. Não, era algo oculto no coração de Deus, mas foi revelado através da prática, da ação. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e formar a sua igreja. E Ele nos amou de tal forma. E percebe que então que o casamento, aquele ritual do casamento é exatamente aquilo que Cristo fez conosco. Ele veio, nós nos lavamos, nós somos lavados, não temos mais nada a ver com o mundo, não temos mais subordinação ao mundo, e agora Ele está nos preparando, nos aperfeiçoando para nos levar à presença do seu Pai, aonde chegaremos sem mácula, sem ruga, bonitos, ou bonita como igreja, aonde Deus vai glorificar o seu Filho, por causa da escolha que Ele fez e pelo trabalho que Ele fez em nos transformar numa noiva bonita, perfeita. Agora a gente olha para a gente, nossa, Jesus Cristo tem orgulho de termos nós como noiva. Espere para ver o que Ele vai fazer. Nós estamos cheios de ruga agora. Nós temos mau hálitos, nós temos um odor muitas vezes, nós temos alguns costumes que nunca teríamos, não seríamos compatíveis a Cristo. Mas o que Ele vai terminar de fazer é algo maravilhoso. Não sei se vocês já acompanharam algumas noivas naqueles últimos momentos para o casamento. Parece que não vai dar certo. É todo mundo atrapalhado, a noiva chora, as coisas não dão certo, o cabelo não fica bom, tudo é um tormento, né? Hoje a coisa ficou um pouco mais profissional, tem mais programado, mas antes, quando era meio amador, era feito na casa assim da própria noiva. Por exemplo, a Rosana chegou atrasada porque o pai dela perdeu o sapato dele. Então, eu já me arrumei, é muito fácil, vamos colocar ali, tá, uma gravatinha, pronto, já chega lá e fica esperando, 1 hora lá esperando. E depois que eu soube o que aconteceu, né, o desespero. Não, acho que vocês uns 25 minutos ali. Mas já vi casamento que atrasou muito. Depois que eu fui descobrir que o meu sogro perdeu o sapatão, ela estava no carro esperando, né, Rosana? E ele procurando o sapato dele, o sapato novo que ele comprou. Mas eu já acompanhei, já ouvi histórias assim trágicas de noivas desmaiarem, vestido não servir, a maquiagem não ficar boa, tal, e tudo aquele retoque assim, e aquela agitação, parece que não vai dar certo. Mas na hora que a porta da igreja se abre, a noiva está sempre linda. Não sei se vocês acompanharam o casamento, eu não tive presente no casamento do Samuel, mas muitos gostaram, mas do Lucas foi muito impressionante. O Lucas, ele é frio, calculista, né? Então abriu as portas lá, minha netinha veio e ela não queria ir distribuindo rosas, então a gente fez várias coisas, conversamos, e ela acabou indo, mas ela veio numa velocidade que ela queria acabar com a tarefa dela. Mas meu filho lá, toda postura lá, serião, ele é calculista, né? Ele é racional. Você chega com uma ideia, você pode chegar com uma emoção, ele olha, tá, vamos pensar. Aí ele te derruba emocionalmente, né? Mas nessa hora que abriu a porta e entrou a Giovana, bonita, né? Mas era a noiva dele. Tinha muitas moças bonitas ali, né? Acho que tinha mais de 700, 800 pessoas no casamento. Mas ele só olhava para ela. Aí ele desmontou. Você via assim que parecia que saía
emoções e mais emoções, assim, do corpo dele. O olhar dele brilhou. Então, foi até tranquila a preparação, até foi tudo bem planejadinho, então, para evitar esses problemas. Mas na hora que a noiva entra, é bonito. É a mesma coisa que vai acontecer conosco. Essa preparação de a gente se encontrar com o pai do noivo, ainda está meio complicado, né? Tá faltando coisa, está atrasando, está dando complicações. Mas é o noivo que vai nos apresentar. É ele que vai contratar o nosso, é ele que vai fazer o nosso cabelo, a nossa maquiagem, a nossa roupa, é tudo. E ele vai nos apresentar de forma tão bonita que o pai vai abrir um sorriso para o filho. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, Paulo, para terminar tudo, ele fala: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar ou honrar o marido. Então, Paulo termina essa questão do marido e mulher. Agora, no versículo 32, se esse é um grande mistério que ilustra a união entre Cristo e a igreja, se o casamento ele está nesse nível, e não nesses conceitos que a gente viu, é um mal necessário, quem entra, o casamento é o tipo de, quem está dentro quer sair, quem está fora está rodeando para ver se entra. Mas a gente percebe aqui que não. Mas por que ele tem essa importância? Por causa de duas coisas. Acho que o Lisandro já tocou várias vezes nesses assuntos aqui. Não é coisa nova para vocês. Primeiro, que em Gênesis 5 fala que o casamento, ele espelha essa união, esse relacionamento de Cristo com a igreja, porque ele espelha a imagem de Deus. Tem várias coisas que espelham quem Deus é aqui no mundo. A primeira coisa é a palavra dele. Mas antes da palavra, quer dizer, a palavra veio antes, veio desde o princípio, mas a palavra trouxe alguém que espelhou claramente quem Deus é. É a pessoa de Jesus. Então, em primeiro lugar, se você quer conhecer a respeito de Deus, conheça Jesus. Em segundo lugar, é a palavra dele. É a Bíblia. Em terceiro lugar, é o casamento. Em quarto lugar, é a música. E depois vai seguindo em frente. Aí a natureza e outras coisas. Então, o que a gente tem aqui? Quanto mais perto, algo que revela a Deus, que ilustra a Deus, que mostra quem Deus é, está mais valorizado, mais combate vai ter. Você pode falar qualquer nome, em qualquer lugar do planeta Terra. Falar de Buda, falar de Maomé, que legal, qualquer religião. Todo mundo vai respeitar, aceitar. Fala Jesus. Porque ele, além de ser Deus, ele revela, nós definimos Deus através da pessoa de Jesus. Ele fala assim, quer conhecer Deus? Olhe para mim. Eu e o Pai somos um. Então a perfeição do conhecimento de Deus que nós podemos ter aqui nessa terra é a pessoa de Jesus. Um pouquinho abaixo, que reflete a pessoa de Jesus, é a palavra dele. Por que a palavra dele é tão combatida? Porque reflete a pessoa de Deus. Depois da palavra, a outra entidade que revela e que ilustra quem Deus é o casamento. Quanto mais perto, maior a revelação que algo faz de Deus, mais combate, mais ataque vai receber. Jesus recebe muito ataque, a palavra recebe muito ataque, e o casamento recebe muito ataque. Depois do casamento é a música. A música reflete, ela nos leva facilmente a conhecer Deus. Por que a música é tão adulterada e tão atacada? Servindo até como adoração ao inimigo de Deus, o opositor. Então, em primeiro lugar, essa importância do casamento que a Bíblia dá é que ela reflete, ela espelha a imagem de Deus. Veja que Gênesis 5, versículo 1 fala: este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os à sua imagem, à sua semelhança. Personalidade, criatividade, identidade, vontade. Deus nos criou tendo essas características. Criou-os homem e mulher. A ideia aqui
é que o homem e a mulher somados é que refletem quem Deus é. Um só Deus, mas em três pessoas que se amam, são sujeitas uma à outra, têm o mesmo planejamento, têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, e são um. É um só Deus que subsiste em três pessoas. Criou os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Ok, Deus os criou. Em segundo lugar, versículo 3. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Olha que coisa bonita. Deus não somente nos criou à sua imagem, mas Ele deu a capacidade para nós criarmos outros seres com a nossa imagem. Deus compartilhou conosco um dos atributos mais fantásticos dele, o ser criador. Reproduzir outros seres à sua semelhança. E Adão então passa a reproduzir o seu filho chamado Sete. Ele era, depois de Abel e Caim, aí já era um outro filho. A sua imagem, já agora, depois do pecado, reproduzindo seres com o seu pecado. Então, o que significa espelhar a imagem de Deus? O casamento mostra que há unidade na diversidade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diferentes, diversos um do outro, mas são um. Mesma essência, mesma natureza. É a ideia da intimidade, eles são íntimos. Não se disputam, não concorrem um com o outro. Eles têm uma harmonia de propósito, de entendimento, de trabalho. Eles têm uma unidade, são um. É impossível subdividir Deus. E eles se complementam. O Pai é o juiz, o Filho é o Salvador, e o Espírito Santo é o Consolador, e o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, e o Espírito Santo glorifica o Filho. Leva as pessoas a glorificarem o Filho. Então, tentar compartimentalizar a Trindade é impossível. Você não sabe quando termina um e começa o outro. O próprio Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas o Pai estava lá e Ele estava aqui. Ele é o Filho de Deus homem. Mas não existe divisão de tanta unidade, da unidade cimentada que eles têm. Então, a espelhar a imagem de Deus, nós revelamos como Deus é. Através de um casamento que tem intimidade, que tem harmonia, que tem unidade, que complementa um ao outro, nós revelamos como Deus é. E essa ideia de complemento é a ideia lá no Jardim do Éden, quando Deus olha para Adão e fala: está faltando alguma coisa. Não é que Deus tinha errado, mas aí Deus criou uma auxiliadora idônea, algo que completasse. Até aquele momento, Adão olhava para todos os animais e percebeu que não tinha nenhuma identidade, nenhuma afiliação com qualquer daqueles animais, por mais belos que eles fossem. Quando Deus cria Eva, Adão dá um berro: uau! Afinal, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Isto é, há uma compatibilidade. E se você for ver bem, não é somente espiritual, emocional, mas também é uma complementação física. Há um encaixe físico, há uma união física. E aquilo que o homem não tem, a mulher complementa. É aquilo que a mulher não tem, o homem complementa. E isso não deve produzir concorrência ou disputa ou desmerecimento, mas isso deve produzir interesse, afeição, valorização. E hoje, nos nossos dias, nós vemos o quanto isso está gerando disputa, rebaixamento. Tentando promover, empoderar um ser, um gênero, e rebaixar outro ser, outro gênero, empoderar o outro gênero e rebaixar esse gênero. Há uma concorrência, há um rebaixamento com a ideia de que deve ser assim. Não somente a unidade e diversidade, nós somos iguais a Deus, mas a qualidade do relacionamento. Em Deus nós temos um amor incondicional.
O Pai ama o Filho incondicionalmente, o Filho ama o Pai incondicionalmente, o Espírito Santo ama o Pai e o Filho incondicionalmente. Não há ciumeira, não há, eu fui deixado de lado, não há. Há um nível de bondade tão grande entre os três. Há um nível de longanimidade, há um nível de misericórdia e graça, um cuidado, que tudo isso daí a gente fala que é amor. Deus é amor. Ele é. Não somente Ele ama, mas Ele é bondoso, Ele é amor, nesse relacionamento que tem entre os três. Alguns negam a Trindade. Se você negar a Trindade, então você está falando que Cristo foi criado depois e o Espírito Santo é uma energia que vem de Deus. Você está negando a ideia de que Deus é amor. Porque para ser amor, precisa de um outro ser para você amar. Então, se Cristo surgiu num certo momento e era só o Pai, num dia ele era sozinho, então ele deixou de ser amor, porque ele não tinha com quem amar. Mas a Trindade, ele sempre foi. E ele sempre foi amor. Então, no casamento, tem que ter esse amor incondicional para ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Tem que ter uma bondade, tem que ter uma longanimidade, tem que ter misericórdia, tem que ter graça. Misericórdia é não revidar, não dar aquilo que a pessoa merece. E graça é dar aquilo que a pessoa não merece. Se a misericórdia e a graça não aparecerem no casamento, haverá uma Hiroshima dentro do casamento. Não somente o casamento espelha a imagem de Deus através da unidade e diversidade, mas qualidades do relacionamento, mas também que nós fomos beneficiados por algo fantástico, que é a procriação de novas imagens. Os filhos são frutos e novas imagens de Deus e dos pais. Olha que privilégio Deus nos deu. Que bênção. E é um mistério. Desculpa a brincadeira aqui. E esse privilégio para procriação não precisa nem gastar energia elétrica e nem comprar roupa especial. É barato. É tão legal que é. E gera um prazer, uma alegria. É frutos de amor. Mas não somente Deus espelha, o relacionamento de Cristo com a sua igreja é espelhado através do relacionamento marido e mulher, mas também o relacionamento de Cristo com a sua igreja também tem o propósito de espalhar o reino de Deus. Através da igreja, Cristo está espalhando o seu reino. Ele está fazendo com que outras pessoas venham conhecer o Evangelho, venham crer no Evangelho e venham viver o Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho com a sua justiça, nós estamos espalhando o reino de Deus. O reino de Deus passa a governar a vida das pessoas. Um dia o reino de Deus vai ser de fato imposto sobre a terra. Mas agora o reino de Deus está entre nós. Ele já existe entre nós, mas ainda não totalmente. Ele existe em nós através desses valores que nós temos em viver um com os outros e também com a sociedade. O cristão no trabalho, ele é mais honesto. Ele está representando o reino de Deus. Ele é mais bondoso. Ele é mais respeitoso. Ele é mais honroso. É o reino de Deus lá no seu trabalho, através da sua pessoa. E o casamento, ele mostra isso. Veja que Gênesis 1, versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, pelo chão. Deus, na sua soberania, ao criar o homem, transmitiu para o homem uma soberania mediada. Então, em nome de Deus, Adão dominava todas as coisas, em amor, não de forma autoritarista, mas ele cuidava, se alegrava, e tudo convergia para ele. Então, era um relacionamento. Cristo faz assim. Então, na igreja, quando nós fazemos qualquer coisa, nós fazemos em nome de Cristo. E no casamento? No casamento, Paulo, desde lá Gênesis, falou: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar. O Elisandro talvez olhou esse versículo e falou: acho que é só para mim isso aqui. Enche, multiplique-se. Davi Merck, Elisandro. Mas essa é uma ideia. Existe uma bênção
para casais que queiram ter o máximo possível de filhos. Hoje em dia, olhando para a situação econômica, a gente fala, como que eu vou pagar a escola? Como vai ser a escola? Deixa para Deus. O que é espalhar o reino de Deus? É espalhar o conhecimento de Deus por intermédio do casal, deveria ser espalhado ao mundo todo. O pecado estragou a festa. Quando Deus falou assim, domine, uma soberania mediada. O Satanás veio, seduziu o homem e a mulher e usurpou aquela autoridade. O homem perdeu a autoridade que Deus tinha dado para ele. E o Satanás passou a governar o mundo. Até que quando Cristo vem, morre na cruz, paga o preço da nossa redenção e da redenção do mundo que foi entregue por Adão, de graça. Ele deixou à disposição, ele abriu mão da autoridade que Deus deu para ele. Cristo, então, na cruz, pagou esse preço. E no final do livro de Mateus, Jesus Cristo fala assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Hoje tudo pertence a Cristo. O processo ainda está continuando de resgate, até que termine. Agora nós estamos no processo da redenção. Começou lá na cruz, nós estamos no processo da redenção que vai ter a consumação, aonde Cristo vem e implanta o seu reino. E vamos governar para sempre com Ele, Ele sendo o segundo Adão. Então, em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala assim, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, hoje, quando nós casamos, nós podemos ter voltar àquilo que era o reino de Deus. Então, quando um casal, um rapaz e uma moça vai casar hoje, existe uma dimensão diferente no mundo hoje, a dimensão do reino de Deus. As duas pessoas têm que pertencer ao mesmo corpo, ao corpo de Cristo. Tem que casar e se juntar com o propósito de espelhar a imagem de Cristo e espalhar o reino de Cristo e gerar filhos que serão discípulos de Cristo. Quando a gente tem essa dificuldade, os nossos filhos vão ter muita dificuldade de se tornarem discípulos de Cristo e servirem a Deus e cumprirem esses propósitos de espelhar e espalhar o reino de Deus. Então, os filhos são frutos e novas imagens de Deus e dos pais. Qual a frase que a gente falou, então, diante daqueles pensamentos tão pessimistas? O casamento cristão é a relação mais preciosa da vida. Talvez seu coração está doído, porque mesmo você tendo a redenção em Cristo na sua vida, talvez o seu desejo não fosse do jeito que é o seu casamento, sua família. Deus não te abandonou. Deus entende. E você, mesmo nessa situação, ainda pode revelar e como tem agido, espalhar o reino de Deus. O único paralelo é a relação entre Cristo e a igreja. Por isso que Satanás ele entrou no mundo, na humanidade. A primeira coisa que ele quis destruir foi o casamento. E ele conseguiu. E muitos de nós somos frutos, muitos de nós temos vidas que são frutos do trabalho árduo de Satanás. Mesmo com algumas coisas que não dê para voltar atrás, mas a gente tem que saber, tem que entender, se nós cremos em Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Talvez algumas coisas não dê para corrigir mais, mas não desista. Não abandone Jesus Cristo. Você é a noiva dele. E ele vai te apresentar de forma linda diante de Cristo. Algumas implicações. No casamento cristão não participam 2, mas sim 3. Vocês viram que esse texto que a gente começou lá, sujeito uns aos outros, marido, esposa, a esposa faz isso, esposa ama o seu marido como a Cristo, marido ame a sua esposa como Cristo. É interessante que dentro do casamento, se Cristo não for reconhecido e colocado, nós não temos forças para fazer nada. Qual que é o primeiro milagre de Jesus aqui na terra? Onde foi? Em Caná de Galileia. Foi convidado, ninguém sabia quem ele era, foi lá, desfrutar de uma festa de casamento que durava 7 dias.
Havia um cara encarregado para cuidar que todos estivessem comendo e bebendo tranquilamente lá, mas de repente a mãe de Jesus, as mulheres talvez mais atentas ao que está acontecendo, chega, olha, acabou o vinho, na metade do casamento, não sei direito, mas acabou o vinho. Isso seria uma vergonha tremenda para o noivo, alguém que não planejou, alguém que não contabilizou quantos ml esse pessoal bebia por hora. E aí Jesus fala, o que tenho contigo? Aí Maria deu não foi uma falta de desrespeito, mas entendeu essa deixa de Jesus e falou, faça tudo o que ele mandar. Havia 6 talhas de barro. Talha, você sabe, um vaso grande, de 100 litros cada uma. Jesus falou assim, enche d'água. Depois ele transformou em vinho. E aí, levem ao mestre-sala, ao que está encarregado para cuidar da festa. Quando levar lá, tem vinho aqui, tem vinho aqui. Ah, tem vinho? Puxa, eu não sabia. Então estava guardado. E aí, quando ele toma, o vinho é igual ao que tinha sido servido até aquele momento. Porque a regra era, se serviu o bom vinho no começo, todo mundo se alegra, depois o pessoal está encharcado, aí vai com sangue de boi lá. O vinho bem fraquinho. Que o cara nem vai perceber. Quando o mestre Sala falou assim, está faltando vinho. Não, tem aqui, pega aqui, experimenta ele. O cara experimentou, peraí, como assim? Está na hora de servir o vinho ruim. E ele chega e fala, cara, você é doido? Ou você é muito rico? Ou você é muito bondoso e generoso? Você está servindo bom vinho até agora? E vai continuar servindo? O noivo não sabia de nada. Eu imagino que deve ter acontecido. Algumas lições desse texto a gente percebe. Primeiro, Jesus Cristo veio para dentro dos casamentos. Há várias passagens na Bíblia que Jesus vai para sinagogas. Mas ele não fica na sinagoga. Ele sai da sinagoga, vai para as cidades e vai para as casas. Ele entra dentro das casas. Ele quer interferir nas nossas vidas. Ele quer trazer vida para nossos lares. Para que a gente espelhe o conhecimento de Deus, para que a gente espalhe discípulos. E umas lições aí é que esse casal, sem saber quem era Jesus, convidou Jesus para um momento mais importante, que era o início do seu casamento. Jesus abençoou, cuidou, e as dificuldades que apareceram naquele casamento, Jesus Cristo veio e resolveu. Muitas vezes até o casal, os noivos nem souberam como que aquilo estava acontecendo, mas quando você introduz Jesus no seu casamento, na sua vida, não deixa ele à parte, vai acontecer coisas e cuidados dele que você nem vai perceber, porque o mais interessado para que você tenha um casamento que espalhe e espelhe é o próprio Jesus. Convida ele. O relacionamento deve ser protegido a qualquer custo contra a evasão de terceiros, seja eles quem forem, até de filhos. O casamento é entre o marido e a esposa, o filho não entra. E muitas vezes os próprios filhos é que dividem os casais. No seminário, algumas vezes, os casais levavam os filhos lá e choravam com a despedida, porque o filho ia ficar 4 anos morando no seminário. E a gente ouvia depois que esse casal que tinha um único filho deixava os filhos, alguns meses depois estavam se separando, se divorciando, porque o vínculo deles era o próprio filho. O filho, ele soma, mas ele não deve ser o vínculo. O vínculo deve ser entre o casal com Cristo. O casamento não é um projeto humano. O casamento é um projeto divino. Hoje em dia, o casamento se tornou um projeto humano que os casais competem um com os outros. Quanto mais rico vai ser a cerimônia. No Brasil, famílias de classe média pobre estão gastando de 100 mil a 60 mil a 100 mil reais para a cerimônia, para a festa. Ele só se preocupa com aquele momento. É com quem vai filmar,
a grande empresa que vai filmar, quem que vão ser os grandes cantores, eles contratam cantores, contratam banda, quem que vai ser aquele maravilhoso buffet, aquela roupa espetacular, e definem roupa, e determinam como deve ser isso e aquilo, tal, tal. Então estão se preocupados somente com aquele momento, e esquecem de convidar Jesus, estabelecer os valores de Jesus para uma vida toda. Alguns casamentos já se tem notícia de que terminaram na cerimônia. Não houve a concretização do casamento. Então, voltando àquela ideia da cerimônia do casamento na antiguidade, era muito simples. Era uma celebração de que Deus estava ali na vida deles e ia caminhar com eles. O testemunho da família deve ser vigiado a qualquer custo, pois a família é o primeiro lugar para o qual as pessoas vão olhar a fim de ver a atuação de Deus na terra. Se tem alguma coisa que nós temos que blindar e lutar e guerrear, é para a manutenção e saúde do casamento, porque é o primeiro lugar que as pessoas vão entender a relação entre Cristo e a igreja. Para nós terminarmos um pouco alegre só, não é tão verdade? Perguntei a um amigo, como é a vida de casado? Ele respondeu, olha, não posso reclamar. Sorri para ele, então ele disse, sério, não posso reclamar. A esposa estava atrás dele. Tem casamento que é um sofrimento. Não pode nem reclamar. Senão leva um taco de golfe na cabeça. Que Deus nos abençoe e que o passado é passado, o que der para a gente fazer daqui para frente, vamos fazer, entendendo essas verdades, com a graça e a misericórdia do Senhor. E aquilo que nós podemos agir nos nossos filhos, eu já escapei disso, graças a Deus. Né? E constantemente eu converso com a Rosana, né? Hoje mesmo a gente conversou na hora do almoço. Como Deus foi gracioso com a gente. Muito misericordioso mesmo. Por quê? Por que Ele deu tanta graça? A gente não merecia isso. O que a gente fez era para ter um grande desastre. Mas é que Deus Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado na vida do Silvio, do Ken, do Júnior, da Érica, da Cristina, do Fabiano, agora disso que vai começar a acontecer aí, essa beleza, o Elcio e a Aninha, da Suzana, do Rogério, né, irmã Elza? Como é gostoso que se dependesse da gente não chegaríamos a lugar nenhum. E hoje, como avós, a gente está vendo, puxa, é muita graça, é muita misericórdia, é muita bondade. Por quê? Deus é o mais interessado. É através do relacionamento marido e mulher que vai ser espalhado o reino de Deus e vai ser espelhado a pessoa de Deus. As pessoas vão entender quem Deus é. Vamos lutar? Vamos abraçar isso? Hoje mesmo, talvez quando você chegar na sua casa, vai ter um problema. Não é profecia, não. Mas essa é a vida. Quanto mais a gente ouve da palavra de Deus, mais desafio a gente tem, mais o pneu fura, mais alguma coisa, mais o nosso carro pega. Aninha e Elcio, vocês estão muito contentes. Mas, ó, é luta. É luta. Não é fácil, não. Não desista. O mais interessado é o próprio Deus.